Hoje a gente vai fazer algo diferente, uma correção comentada de redação, focando em coesão. E já vou te avisar, nada de correção chata ou cheia de termos técnicos que você esquece em 5 minutos. A ideia aqui é mergulhar no texto como se eu fosse o corretor que está lá, com a caneta azul na mão, pronto para te mostrar os acertos, os deslizes e, principalmente, como cada detalhe de coesão faz sua nota subir no Enem e nos vestibulares. Então, pega papel, caneta, anota tudo, porque além de entender o que está errado, você vai aprender como transformar qualquer redação em um texto digno de banca avaliadora. Bater palma. Bora começar! O tema é os desafios da educação digital no Brasil e nosso aluno escreveu assim: a educação é um pilar importante da sociedade. A internet chegou para mudar tudo. Professores precisam se adaptar. Alunos têm dificuldades de acompanhar. Parece um monte de ideias soltas, quase como se o texto tivesse sido escrito em mensagens de WhatsApp. E aqui entra a mágica da coesão textual. É preciso criar pontes, amarrar as ideias. Uma versão melhorada desse início poderia ser a educação. Enquanto o pilar da sociedade tem enfrentado transformações significativas nos últimos anos, principalmente com a popularização da internet. Nesse contexto, professores precisam se adaptar rapidamente, enquanto muitos alunos ainda enfrentam dificuldades para acompanhar essa nova dinâmica. Sentiu a diferença? O texto ganhou fluidez, ritmo, e quem lê entende que uma ideia leva naturalmente a outra, sem buracos. Isso é coesão, e é exatamente o que a banca do Enem espera de você. Agora, olha aqui um detalhe importante. Coesão não é só jogar. Além disso, porém, todavia no meio da frase, é usar conectores com intenção. Quando você escreve além disso, precisa acrescentar algo novo e relevante. Senão, vira muleta. E o corretor percebe. Então, na correção, quando vejo um além disso jogado de qualquer jeito, já anoto um uso inadequado ou redundante. E a solução? Ler em voz alta, sentir se o texto flui naturalmente. Vou dar um exemplo. Vamos pegar outro trecho da mesma redação. Os professores precisam aprender novas tecnologias. Além disso, eles devem ensinar os alunos a usá-las. Aqui, o além disso funciona, mas dá para deixar mais sofisticado, diante desse cenário. Professores precisam não apenas aprender novas tecnologias, mas também ensinar os alunos a utilizá-las. Pronto, o texto ganhou refinamento. E o corretor percebe que você domina a progressão textual. E não para por aí. Quando falamos de coesão, precisamos falar de referência e retomada. Na mesma redação, o aluno escreveu: a internet é uma ferramenta importante. A internet ajuda os professores. A internet conecta os alunos. Viu o problema? Repetição desnecessária. Aqui, a correção entra assim. A internet é uma ferramenta importante, pois ao auxiliar professores e conectar alunos, amplia o acesso à informação. Simples, claro e sem poluição visual. Essa estratégia de substituir repetições por pronomes ou expressões equivalentes é um dos segredos da coesão referencial. E se você domina isso, sua redação salta de um texto comum para um texto de candidato nota 900+. Agora, vamos avançar para a coesão sequencial, que é o encadeamento das ideias entre os parágrafos. O aluno começou um parágrafo assim: a desigualdade social também é um desafio para a educação digital. Certo, mas do nada. No próximo parágrafo, ele escreveu: o governo deveria investir em capacitação para professores. Percebeu que falta um elo entre os dois? Aqui, a correção sugere uma ponte, além das questões estruturais. Como a desigualdade social, é essencial que o governo invista em capacitação para professores, garantindo que as mudanças tecnológicas cheguem de forma equitativa. Esse tipo de ligação mostra para o corretor que seu texto tem projeto de texto, que não é um amontoado de frases, mas uma construção lógica e bem amarrada. E não se esquece, cada exemplo que a gente analisa aqui serve não só para você entender onde está o erro, mas para te mostrar como aplicar de forma prática na sua próxima redação. Agora, aqui vai um alerta com humor leve. Coesão não é colar conectivo em cada linha, como se fosse tempero de miojo. Se cada frase começar com conectivos, o corretor vai sentir que está lendo um manual mecânico, não um texto natural. A chave é variação e equilíbrio. Um portanto aqui, um no entanto ali, sempre com intenção e sem exagero. E falando em intenção, vamos analisar outro trecho.
O acesso à tecnologia é desigual no Brasil. Isso afeta a qualidade da educação. Essa ligação com isso até funciona, mas dá para evoluir. O acesso desigual à tecnologia no Brasil afeta diretamente a qualidade da educação, evidenciando a necessidade de políticas públicas inclusivas. Viu como a frase ganhou sofisticação e fluidez? Esse é o nível de refinamento que a banca adora. Agora, antes de irmos para o próximo exemplo, segura esse insight. Quando você domina a coesão, seu texto não só fica mais claro, mas também demonstra repertório, maturidade e capacidade crítica. Tudo o que a banca procura em um texto de alta pontuação. E agora é aqui que a gente aprofunda o processo, analisando parágrafo por parágrafo, como se estivéssemos juntos na mesa de revisão, com a redação impressa, caneta na mão e foco total na coesão textual. Imagine que no segundo parágrafo da redação o aluno escreveu: muitos estudantes não têm acesso à internet. Eles acabam ficando para trás no aprendizado. Isso prejudica o futuro deles. Aqui, temos uma sequência de frases corretas, mas pobres de ligação. No olho da banca, isso soa como um texto sem sofisticação. A correção que faço nesse caso é unir as ideias de forma natural, criando fluidez. A falta de acesso à internet impede muitos estudantes de acompanharem as mudanças no ensino, o que compromete seu aprendizado e, consequentemente, seu futuro acadêmico e profissional. Perceba que não acrescentei nenhuma informação nova, só trabalhei o elo entre as ideias. Esse ajuste é o que chamamos de coesão sequencial refinada, aquela que conecta frases e parágrafos sem parecer forçado. Agora olha só o terceiro parágrafo da mesma redação. O governo precisa investir em políticas públicas. Essas políticas devem melhorar o acesso à internet. Também é importante investir em capacitação para os professores. Aqui, o texto está linear, mas engessado. E é nesse momento que entra o uso inteligente de conectores, para trazer fluidez e ritmo. Minha versão corrigida ficaria: para superar os desafios da educação digital, é fundamental que o governo invista não apenas em políticas públicas que ampliem o acesso à internet, mas também em programas de capacitação para professores, garantindo que as mudanças tecnológicas cheguem de forma equitativa a todos os estudantes. Viu como o parágrafo ficou mais encorpado, mais coeso e ainda reforçou a ideia central do texto? Esse tipo de ajuste é ouro para subir nota. E a gente não para por aqui, porque coesão também é sobre consistência. Se no início da redação você usa um tom formal, mantenha esse tom até o final. Se você escolheu uma estrutura mais analítica, não quebre essa linha lá no desenvolvimento com gírias desnecessárias ou frases soltas. Por exemplo, se no parágrafo de conclusão o aluno escreve, portanto, o problema é sério e precisamos mudar. Tipo, já passou da hora? Temos uma quebra de registro? A correção aqui seria, portanto, o problema é urgente e exige ações imediatas, de modo a garantir que todos os estudantes tenham acesso igualitário aos recursos digitais. Notou a diferença? Mantivemos o mesmo tom formal e consistente, o que reforça a coesão e a credibilidade do texto. E, antes que você pense que acabou, segura esse próximo exemplo que vai te mostrar como trabalhar a coesão também nos elementos argumentativos da redação, amarrando repertórios socioculturais com clareza e lógica até a última linha. E agora que você já entendeu como funcionam as correções básicas de coesão dentro de frases e parágrafos, vamos avançar para a análise do desenvolvimento, onde muita gente escorrega. Imagine que no corpo da redação o aluno escreveu: segundo Paulo Freire, a educação liberta. Além disso, é importante que os professores entendam as mudanças. Por outro lado, muitos ainda resistem ao uso da tecnologia. Olhando rápido, parece que está tudo certo. Mas, ao analisar de perto, percebemos que a conexão entre as ideias é superficial. Aqui a coesão pode ser melhorada ao criar um fluxo mais natural. Segundo Paulo Freire, a educação é um instrumento de libertação. Nesse contexto, compreender as mudanças trazidas pelo avanço tecnológico torna-se essencial para professores, que por vezes ainda demonstram resistência ao uso dessas ferramentas em sala de aula. Viu como o parágrafo ficou mais encadeado, mais coeso e sofisticado? Esse tipo de lapidação mostra ao corretor que você domina não só o conteúdo, mas também a estrutura do texto. E falando em estrutura, outro problema comum é o uso repetitivo de repertórios, que quebra o ritmo da redação. Se você cita Paulo Freire em um parágrafo, depois repete exatamente a mesma referência sem acrescentar nada novo,
o texto fica redundante e pesado. A dica de correção aqui é variar a forma de apresentar o repertório, como, por exemplo, autores como Paulo Freire evidenciam a relevância de uma educação crítica e emancipadora, reforçando a necessidade de atualização constante de metodologias para acompanhar os avanços digitais. Assim, você mantém o mesmo argumento, mas com novas palavras e fluidez. Agora, vamos falar de coesão na conclusão, que é onde muitos textos perdem pontos preciosos. Imagine que o aluno termina a redação assim: por fim, é necessário melhorar a educação. O governo deve ajudar. A sociedade também. Essa conclusão, além de curta, está desconexa. Uma forma de corrigir com coesão seria, portanto, é imprescindível que o governo amplie investimentos em políticas públicas voltadas à inclusão digital, ao mesmo tempo em que a sociedade civil se mobilize para promover ações colaborativas, garantindo que todos os estudantes tenham acesso a uma educação de qualidade em um mundo cada vez mais conectado. Notou como o uso de expressões como portanto, ao mesmo tempo, e garantindo que dá fluidez, amarra as ideias e finaliza o texto de maneira consistente. Essa é a força da coesão bem aplicada. E lembre-se, coesão não é um detalhe, é a base que sustenta a nota da sua redação. Quando o corretor lê um texto que flui como uma conversa bem estruturada, ele sente que está diante de um candidato preparado, seguro, e que sabe como organizar ideias de forma lógica e envolvente. E para fechar essa correção comentada, fica o resumo da aula de hoje. Leia seus textos com atenção. Identifique onde falta ligação entre frases e parágrafos. Substitua repetições desnecessárias por retomadas inteligentes. Use conectivas com equilíbrio e construa um texto que flua como uma boa conversa. Treine sempre com temas diferentes. Grave suas leituras em voz alta. E lembre-se, quem domina a coesão, domina a arte de prender o corretor até a última linha. E se você quer mais vídeos assim, já sabe, curta, compartilhe e deixe nos comentários o próximo tema de redação que você quer ver corrigido aqui no canal, porque juntos vamos te levar para a redação nota 1000 no Enem e nos vestibulares.